Olá pessoal, meu nome é Ângelo e eu vou estar aqui apresentando aí uma simulação de um circuito trifásico desequilibrado para que possamos analisar e ver o que ocorre quando uma fonte, né, equilibrada, ela fornece tensão, né, ou fornece energia, né, ou alimenta uma cargas monofásicas desequilibradas. E aqui eu vou estar simulando o que ocorre quando o neutro dessas cargas é aterrado e quando o neutro dessas cargas não são aterrados. Essas cargas, né, no caso aqui, o nível de tensão da fonte é 480 volts trifásico, ou seja, a tensão de linha, né, 480, e a tensão entre fase e neutro algo em torno de 277 volts. Então, cada carga dessa aqui deve operar, né, ou seja, a tensão nominal dela é 277. Então, imagina que isso aqui pudesse ser um computador, uma máquina de Xerox, um equipamento qualquer. Então a tensão, né, a tensão de trabalho desses equipamentos é 277 volts. Então eu vou simular aqui e nós vamos verificar o que ocorre. Ó, quando o neutro aqui da carga não está aterrado, né, veja que a tensão em cada componente ela não está equalizada, né? Então você tem tensões diferenciadas, né? Não existe uma equalização das tensões em cada carga. Então esse equipamento aqui, né, que está representado por esse resistor, deveria funcionar com 277, mas está sendo aplicado a ele apenas 190 volts, né? Esse valor RMS é aquele valor que a gente mede, né, com o instrumento. Então 190 volts, né, esse equipamento ele pode não vir a operar adequadamente, né, porque ele está aí com subtensão. No caso desse segundo aparelho aqui, ele está aí com uma tensão de 315 volts, né, uma tensão superior à tensão nominal desse equipamento, que seria 277. Então esse equipamento poderia vir a queimar ou ter aí o fusível, né, de proteção do equipamento aberto. E essa outra carga também ocorre a mesma situação. A tensão aplicada nele é de 346 volts. Aí, suponhamos que a minha fonte, por alguma razão, não foi aterrado, né, foi realizado o aterramento lá do meu transformador lá, né, o X0 dele lá não foi aterrado, né. Então, mas aí eu resolvo apenas aterrar o neutro da minha carga. Então, com o pensamento de que apenas aterrando o neutro da minha carga e não aterrando o X0 lá da minha fonte, alcançaria aí a equalização das tensões em cada carga. Então no momento que eu fecho aqui a chave, observa que nada ocorre, né? As tensões continuam ainda, né, diferentes, né? Ou seja, ela se mantém aí na condição em que ela estava e nada ocorre, porque o fato de estar aqui aterrado, essa referência é diferente da referência lá da minha fonte. Então eu preciso garantir que o ponto central lá da minha fonte, né, de alimentação esteja no mesmo potencial que o meu neutro, né, o neutro que está alimentando lá o meu circuito. Então o que ocorre aqui é que o neutro fica flutuando, não se tem uma equipotencialização entre os neutros da fonte com o neutro da carga. Então a corrente, né, que escoa por esse condutor aqui, ela não retorna, né, essa corrente de desequilíbrio que escoa aqui pelo condutor de proteção, ela não retorna para a fonte. Então não garante aí que
a referência, né, da fonte, porque aqui na fonte as tensões de fase são equilibradas. A gente pode observar isso assim, ó. Eu vou botar um aparelho aqui, um outro instrumento, ó, e referenciar aqui para a Terra. Veja que a tensão, vou só parametrizar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou querer só que apareça para mim só a tensão RMS, né? Então observa, ó. Eu vou colocar para cá para a gente ver, ó. Deixa eu aumentar essa fonte. Vou botar aqui tamanho 12, ficar um pouco maior, né? Então o que se observa aqui, ó, é que a tensão, né, na fonte, é 277, a tensão de fase de terra, mesmo sem ela estar aterrada. Então a minha tensão, o neutro aqui da minha carga, ela teria que estar nessa mesma referência. Porém, o que faria isso acontecer é ou trazer um cabo e conectar diretamente aqui, né, no ponto X0 lá do meu transformador, né, do meu gerador, que seja, ou realizar o aterramento desse ponto de referência e através, né, do circuito que se fecha, né, essa malha, né, entre os terras, né, entre os eletrodos, né, pense que isso aqui são eletrodos, né, que nem sempre a sua fonte está próxima da sua carga. Então é possível visualizar isso, né, principalmente em centros urbanos. Você vê que nos transformadores no poste, o neutro lá ele é aterrado, e lá na entrada, né, no medidor é feito um novo aterramento lá também para garantir essa referência de neutro lá com relação à fonte. Então observa que na fonte, embora aqui, ó, a tensão de fase seja diferente, mas nas fases aqui, ó, da fonte, todas elas são iguais, ó. Então essa divergência é porque não se tem aqui a referência no mesmo potencial da referência da fonte, no caso aqui o gerador. Então quando se aterra aqui o neutro aqui, né, o ponto central aqui da fonte, então é possível verificar que as tensões elas vão se equalizar. Então, ó, a tensão aqui em cima desse resistor passou a ser 277. A resistência aqui, a tensão aqui nesse resistor R1 no equipamento 1 passou a ser 277. Então, eu tenho aqui agora, né, no caso, os níveis de tensões equalizados. Embora o sistema, né, o circuito, a carga é desequilibrada, mas eu garanto, né, através aqui do neutro, né, tanto que a gente pode observar que existe uma corrente aqui nesse neutro aqui, ó. Existe uma corrente aqui diferente de zero, né? Então aqui, ó, corrente RMS aqui. A gente verifica que existe aí essa corrente. Quando aqui o circuito é aberto, né, não tem aí o neutro, não tem essa aqui potencialização, existe uma corrente fluindo aqui bem pequena aqui, fluindo para a Terra, muito pequena, quase zero, né, na verdade quase nula. Mas por que não há uma corrente fluindo? Porque não tem aqui uma malha fechada, né? Então, como não há um aterramento do neutro da fonte, então não há circulação de corrente retornando para a fonte, né? Ou seja, o caminho não é fechado. Então, se o caminho não é fechado, não há esse escoamento dessa corrente de neutro. Um outro ponto a observar, né, que num sistema em que não há um aterramento, né, ou se havendo um aterramento, não havendo um aterramento conectado, né, em comum com a fonte, ou seja,
O ponto central da fonte não é comum com o aterramento, né, das cargas. Então, isso quando ocorre uma falta, né, de fase, né, uma falta monofásica, o que ocorre? A proteção, se existe uma proteção para detectar esse tipo de falta, ela não vai ser sensibilizada. Por quê? Se não tem, se o potencial de referência não está ligado diretamente com a referência da carga, então não há um circuito fechado. Então, se houver um curto, a corrente ela tende a ser mínima, né? Não vai sensibilizar o equipamento. Você vê que a corrente aqui é de 6,35 mA, é uma corrente muito baixa. Então um TC lá, um dispositivo de proteção relé, ele não vai perceber essa falta. Então vai haver uma fuga e nada vai acontecer. Porém, será detectado se houver uma falta entre as fases. Aí ele vai detectar, porque aí uma falta entre as fases, a gente pode observar aqui, ó, existe aí um potencial muito elevado aqui de tensão, ó. Deixa eu melhorar aqui o gráfico. Então aqui a gente vê, ó, que houve aí embora não haja uma ligação para a Terra, né, mas uma falta entre fases será percebido, né, um curto bifásico e certamente um curto trifásico também. Então aqui então nessa situação aqui a gente percebe como é importante fazer aí o aterramento do nêutron quando se tem cargas monofásicas no sistema trifásico, cargas monofásicas desequilibradas. Então o maior prejudicado, né, no sistema trifásico, quando o nêutron está flutuando, são as cargas monofásicas, justamente porque não há uma garantia de que haverá aí uma equalização das tensões de fase em cada carga. Isso pode acarretar aí em queima de equipamento não operar de forma adequada, né? Então muito importante aí quando se tem no sistema trifásico, quando se tem muitas cargas, né, monofásicas, e assim na prática é muito difícil, né, você conseguir ter um equilíbrio aí de cargas, né? Na prática é muito complicado isso, mas o que vai garantir aí essa condição de manter, né, a tensão de referência entre fases é garantir que o nêutron esteja no mesmo potencial que o nêutron da fonte. Caso contrário, haverá aí flutuação do nêutron, um deslocamento do nêutron, né? E aí haverá esse potencial diferente. Então aqui, só para a gente fazer mais um teste, vamos ver o que acontece quando temos ali o circuito está desequilibrado, né? Eu tenho uma carga, eu somente aterrei aqui a minha carga, e aí vamos ver aqui o que acontece com a tensão em relação ao terra. Ó, veja que existe aqui um potencial. É por isso que em algumas instalações, né, e é um potencial de certa forma alto, né, você vê que existe instalações em que existe aí uma tensão de nêutron, né, quando você pega lá a tensão do nêutron em relação à terra,
e aí se percebe lá um valor, né, de tensão, é justamente por causa dessa questão de não haver aí uma equipotencialização entre a referência, né, da fonte com o aterramento, né, não estão equalizados, né, não estão ali no mesmo potencial. Ou quando ocorre isso também é quando se tem aterramento por meio de impedância, né, por meio de baixa impedância. Então não é um aterramento direto a uma haste de aterramento, né, aos eletrodos. Existe ali uma resistência, né, uma impedância, e isso também pode provocar aí também uma diferença de potencial ali, né, entre o caso aqui que a gente está simulando. Não estamos levando em consideração essa questão de um aterramento por meio de impedância. Então fica aí essa ilustração aí para, né, fortalecer o entendimento aí, né, do circuito trifásico, né, quando ele é desequilibrado. E aí a gente ficar mais atento aí, né, no dia a dia com essas questões aí que envolve esse tipo de arranjo, né. Então espero ter conseguido aí esclarecer. Qualquer dúvida, quiser deixar algum comentário aí, será bem aceito. Então, obrigado a todos aí.